Enquanto você se vê como pequena, as pessoas elas não vão te enxergar, as pessoas elas não vão retribuir. As pessoas elas estão colaborando com aquilo que você acredita sobre o mundo, sobre você mesma e com o seu estado vibracional. Hello, meus amores! Gente, eu estou aqui me maquiando e pensando em algo que aconteceu comigo ontem que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Pega a sua pipoca e vem comigo que o nosso assunto é muito interessante. Quando foi ontem, eu atendi uma mulher incrível, super carismática, super talentosa. Ela trabalha como hostess de um restaurante japonês aqui em São Paulo. E ela me falou a história de vida dela, ela me falou os sonhos dela, ela me falou muita coisa que tocou muito com meu coração. Ou seja, essa mulher, ela tem tudo para prosperar. Mas por que é que ela ainda não consegue? Por que é que ela não manifesta essa versão maior dela? Nesse vídeo, eu quero realmente passar uma visão minha como mentora de mentalidade, de manifestação. E mais do que isso, que você aprenda o que tem por trás dessa história. Essa deusa que eu atendi, ela tem exatamente tudo para prosperar. Mas por que é que ela não consegue? Porque ela não se enxerga como merecedora e ela não se enxerga como grande, entende? Esse é o perigo de você se ver pequena. E isso eu já passei muitas vezes. Eu tenho certeza que esse é um problema que muitas pessoas passam. À medida que eu ia perguntando sobre o trabalho dela, eu sentia que tinha esse incômodo. E ela olhava para esse trabalho como algo ruim, como algo mal para ela, sabe? Como se ela não aceitasse, de alguma forma inconsciente, esse trabalho, mas que ela não consegue largar por conta de crenças dela. A forma que ela falava para mim sobre o trabalho de hostess era algo muito baixo. E eu quero te trazer uma reflexão. Você pode limpar um banheiro. O que te torna menor é a sua percepção que você tem sobre você mesma. E eu lembro que eu já trabalhei como recepcionista de um lugar. E eu lembro que às vezes que eu ia trabalhar, eu não me sentia menor, eu não me sentia menos, eu não sentia que era um trabalho ruim. Não era o trabalho dos meus sonhos, não era um propósito, mas nem por isso eu me enxergava dessa forma. Muito pelo contrário, quando eu estava trabalhando, eu sentia que não era para sempre, mas eu vivia o momento presente e eu queria dar o meu máximo em tudo. E eu sou exatamente assim. Se eu estou limpando qualquer coisa, eu quero dar o meu máximo. Se eu estou fazendo uma consulta, eu quero dar o meu máximo. Porque essa é a forma que eu me enxergo. Eu gosto de dar o meu máximo, não tô dizendo que ela não dá o máximo dela, muito pelo contrário. Porque ela disse pra mim que ela sempre quer prestar o melhor serviço. Mas como ela enxerga esse trabalho como ruim, ela como muito pequena, como é que ela vai ter um grande resultado se ela se enxerga muito pequena e se ela enxerga esse trabalho como menor ainda? Não tem como, porque até o padrão vibracional que ela vai ir ao trabalho vai ser muito baixo. Isso não é vergonhoso, muito pelo contrário, porque esse trabalho, ele literalmente pode mudar a vida dela. Quem sabe se ela não trocar de perspectiva, por exemplo, pode aparecer um cliente e literalmente transformar o mês dela, dar uma caixinha que pode transformar o mês dela, os próximos meses dela. Quem sabe ela não conhece uma pessoa que pode conectar ela com outra pessoa que pode realizar os maiores sonhos dela. Nesse universo existem inúmeros caminhos, existem inúmeros propósitos, mas esses caminhos, eles só vão se abrindo quando você trouxer essa permissão. Se no momento que ela vai ao trabalho, ela já começa a sentir mal, vergonha, culpa sobre dela mesma de repente não ter alcançado ainda os sonhos dela, ela vai minando toda essa capacidade de realmente prosperar. E ela vai vibrar em uma frequência baixa. E essa frequência baixa não vai atrair o cliente dos sonhos, a cliente dos sonhos, a pessoa que pode transformar o mês dela. A oportunidade não vai, porque ela tá aqui. E o cliente,
Aí o cliente, a oportunidade tá aqui em cima, tá em uma frequência maior, tá uma frequência elevada. E eu digo para ela, que trabalha em um lugar fixo, e até para você que tem o seu próprio negócio. O seu cliente, a sua cliente ideal, ela vibra em uma frequência alta, ela tem sim o dinheiro. Então, a sua função é você sintonizar com esse estado vibracional, porque aí sim você vai atrair essas situações. E outro ponto que me marcou muito é que ela também falou que ela já tinha feito vários cursos, só que ela não coloca em prática. Isso se chama distorção de autoimagem. É a mesma coisa. Eu, Alanis, eu já li inúmeros livros, mas eu não coloco esse conhecimento para o mundo. Eu não me vejo merecedora. Se eu não me vejo merecedora, se eu não me vejo como uma ótima profissional, por que é que as outras pessoas vão me ver? Então, primeiro, você precisa ter essa clareza de quem você é. Enquanto você se vê como pequena, enquanto você tiver o nível de merecimento desse tamaninho, as pessoas elas não vão te enxergar, as pessoas elas não vão retribuir. As pessoas elas estão colaborando com aquilo que você acredita sobre o mundo, sobre você mesma e com o seu estado vibracional. Por que é que você quer dinheiro, riqueza, mas você sempre vibra na falta? Não vai, gente, não tem sintonia. É por isso que não chega, porque você não está sintonizando. Então você não vai virar algo, você já é. Sua função é você sintonizar. Quando você se enxerga menor do que os seus sonhos, você está colocando literalmente esse sonho em um pedestal. E ele não vai se manifestar. É você que é o pedestal. É você que é a protagonista da sua vida. É você que vai dar vazão a esse sonho. Enquanto internamente você não se sentir próspera, você não se sentir feliz, merecedora, no externo, tudo vai acontecer para conspirar exatamente isso que você está vibrando. A rejeição, o relacionamento ruim, a falta de propósito, de prosperidade, enfim, o que for. Enquanto você estiver vibrando na baixa frequência, nada vai mudar no seu externo. É sempre do interno pro externo. Vou te contar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Existem inúmeras versões de você. Existe uma versão que vive o relacionamento dos sonhos. Existe uma versão que não vive o relacionamento dos sonhos, que é completamente rejeitada, que homem não presta. Existe uma versão sua que se sente perdida em relação à própria carreira. Existe uma versão sua que tem um trabalho dos sonhos e que ama, que é muito bem paga por isso e que tem esse servir, essa felicidade. Existe uma versão sua que tem o shape dos seus sonhos, o corpo dos seus sonhos. Existe uma versão sua que pode estar acima ou abaixo do peso. Existem inúmeros cenários, inúmeras possibilidades. Não vai virar, você vai sintonizar com ela, porque você já é ela. E às vezes a gente fica esperando algo acontecer para que a gente seja, sendo que não é essa a proposta. Você já é, você precisa começar a agir no aqui e no agora, a trabalhar a sua identidade, a sua autoimagem todos os dias para que você entre nessa frequência e para que os eventos da sua vida aconteçam. As oportunidades, a pessoa, a ideia que pode transformar a sua vida, o vídeo que você vai gravar, o próximo passo que você vai dar. Essa ideia elevada, abundante, você acha que está vibrando na mesma energia baixa de tristeza, de vergonha, de culpa? Não tá. Essa ideia, ela tá vibrando muito alto, na elevação máxima, na sua sintonia com Deus. E como você chegou até aqui, poucas pessoas ficam até o final do vídeo, caso você esteja, porque você realmente está pronta para você trabalhar a sua eu maior, para você ativar. E vão 3 práticas para você colocar ainda hoje e realmente ter um resultado na sua vida em todos os níveis. Primeira, para de agir no piloto automático. Gente, isso é algo que eu vejo muitas pessoas fazendo. Elas acordam no piloto automático, elas tomam café no piloto automático, elas vão trabalhar no piloto automático. Tudo isso sempre com o mesmo horário, sempre com o mesmo sentimento.
E por que você acha que você vai ter um grande salto, uma grande mudança, sendo que você tá fazendo sempre as mesmas coisas? Sempre com o mesmo estado de espírito. Nada vai acontecer no piloto automático. O que é que eu tô falando pra você fazer? Você acordar, você intencionar o seu dia, você intencionar a sua semana. Quando eu digo você intencionar, é você enviar uma direção. Porque se você não tem uma direção, qualquer caminho serve. E a vida, ela vai te enviando pessoas aleatórias, oportunidades aleatórias, que não necessariamente são alinhadas com aquilo que você quer. Agora, quando você traça uma reta, quando você traça uma direção, o que vai acontecer é que você cria as possibilidades. Você abre a sua frequência, você eleva a sua frequência. Imagina que você está em um carro. Quando você coloca a sua intenção, você está colocando o caminho, o GPS, você está traçando ali para onde que você vai. E aí você vai chegar no seu destino. É o poder da intenção, a sua clareza total. Então, se você sempre acorda do mesmo jeito, faz as mesmas coisas, você não vai ter uma mudança de verdade. Experimenta você fazer algo diferente. Você intencionar o seu dia, a sua semana, você de repente fazer um novo caminho para o trabalho, você falar com uma pessoa diferente, você fazer algo diferente, talvez você gravar um vídeo que você tá falando que você vai gravar e você nunca grava. Talvez você colocar uma ideia em prática, dar o primeiro passo, dar um simples passo. Não tô falando para você subir a escada inteira, é você ir degrau por degrau, porque esse degrau, ele também vai trazer novas ideias, ele também vai fazer algo ficar mais fácil, por exemplo. Porque às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente acha que vai ser muito difícil, muito complicado. E aí o nosso cérebro, ele não quer se remeter ao que é difícil, então ele vai economizar a bateria. Ele vai falar, não, deixa isso daqui de lado, faz isso depois. Sendo que, na verdade, o que você precisa fazer é muito simples. Mas a sua mente, como ela não está acostumada a isso, ela traz uma resistência muito forte e aí você sempre acaba procrastinando. O que eu direciono muito para as minhas alunas fazerem é que quando ela tem algo para fazer que ela na imaginação dela, na mente dela, ela tá procrastinando, ela pode achar que é muito difícil, ela repetir o seguinte mantra: é muito fácil, eu já resolvi. Aumentar bastante a sua frequência e isso vai trazer mais leveza para aquilo que você quer. Outro ponto: aumenta o seu nível de merecimento. O nível de merecimento, ele com certeza é por conta da nossa autoimagem. Tudo aquilo que você tem hoje na sua vida é por conta do merecimento. O corpo, o namorado, a barriga, o cabelo, a forma que você se porta, as situações que você deixa entrar para sua vida, o seu trabalho, o seu dinheiro, tudo isso dita o nível do seu merecimento. Quanto mais você vai merecendo mais, quanto mais você for se agregando, mais segura e confiante você vai ficar, mais merecedora você é. Eu posso gravar um vídeo só sobre merecimento, porque é algo que eu literalmente falaria por horas e que vocês merecem toda essa entrega, mas aumenta o nível do seu merecimento. Um passo bem importante pra gente já começar é você dizer não, tá? É você colocar limites. E eu sei que às vezes pode ser muito complicado, porque você não é acostumada a falar não, você sempre quer agradar a todo mundo. Mas ser boazinha só vai fazer as pessoas montarem nas suas costas e fazerem o que quiserem com você. Então, nessa vida, você precisa sim se posicionar. E quando você se posiciona do tipo de relacionamento que você é merecedora, quando você se posiciona sobre o seu trabalho, quando você se posiciona com firmeza na vida, ela vai retribuir exatamente aquilo que você tá vibrando, aquilo que você tá posicionando. 3. Criar uma rotina que te nutre antes de você começar o dia. Eu lembro que, e sem desculpa, gente, eu lembro que quando eu era CLT, eu acordava 1 hora, 30 minutos antes do meu trabalho, só pra eu meditar, pra eu treinar, para eu escrever as minhas manifestações, e mesmo assim eu fazia. Era um esforço a mais, mas eu sabia que isso iria me trazer
um resultado diferente, isso iria transformar a minha vibração ao longo do meu dia, ao longo da minha semana. Então eu jamais, uma vez que eu aprendi sobre a forma que você começa o seu dia, a importância dos hábitos, a importância de você direcionar, a importância da intenção, da autoimagem, eu nunca mais comecei o meu dia de uma forma aleatória. Tanto é que eu estou nessa jornada há anos. Se eu ficar 3 dias, 4 dias, começando de uma forma totalmente aleatória, eu vou sentir isso no meu corpo. Eu vou sentir menos energia, eu vou me sentir menos criativa, eu vou me sentir menos inspirada, eu vou me sentir travada, eu vou me sentir sem propósito. E essa é a importância de você direcionar a sua manhã e o seu dia jamais começa no piloto automático. Você não merece isso. E, além do mais, quando você escolhe ter uma rotina que te nutre, você vai primeiro nutrir o seu espírito. E é no seu espírito que tem a sua vibração, é no seu espírito que tem a sua assinatura energética. Então, você está assistindo esse vídeo, você consegue sim sentir a minha energia. Você consegue sim, de repente, ver se eu tô mais ansiosa, se eu tô mais entusiasmada, se eu tô mais plena, se eu tô mais calma, se eu tô nervosa, se eu tô insegura. Você consegue sentir isso pela minha expressão, você consegue sentir isso pela minha postura, e você, uma mensagem até subliminar, vai conseguir entender aquilo que eu estou vibrando e passando para você. Tanto é que muitas das minhas alunas dizem que quando elas estão em chamada comigo, elas terminam essa chamada querendo vencer o mundo. Querendo vencer o mundo, se sentindo confiante, se sentindo segura, se sentindo inspirada, porque essa é a minha energia. E você é sim dominada por ela, você é sim influenciada por ela. Não tem como dizer que não. E quanto mais você vai colocando em prática, mais você vai sentindo. E você também tem esse potencial de influenciar as pessoas, de passar essa imagem. Você transmite uma mensagem, você transmite um tipo de energia. Então, como é que você tá começando o seu dia? Como é que você tá entrando em uma sala? Porque existe uma energia oculta por trás disso e você precisa trabalhar esse ponto, caso você realmente queira ser vista, caso você realmente queira prosperar, caso você queira transformar a sua autoimagem e entrar em um mergulho maior. Eu vou deixar aqui o link do protocolo do Glow Up e também o formulário de inscrição para minha mentoria. No momento não está aberta, mas você consegue preencher o seu nome. Em breve a gente vai entrar em contato com você para saber um pouco mais da sua história e ver se realmente faz sentido entrar nessa jornada profunda de transformação da sua velha eu para sua nova eu. Me sinto muito feliz, muito grata de contribuir para sua jornada. Deixe aqui um comentário, me siga no Instagram, @lanizeme. Um beijo, amo você.